colóquio eu acho que é um nome muito apropriado, porque é uma conversa entre várias pessoas com a mesma finalidade, né? Na identidade, no desejo, na necessidade de fazer as coisas acontecerem, aconteceram, estamos aqui, né? E a gente se sente muito feliz de ter construído essa parceria para trazer a primeira infância à luz. En el título se separó la primera infancia, la infancia y la adolescencia, no porque sean temas separados, sino porque, y el tema género, que es el otro que queremos poner, pero no son temas separados, están todos integrados, pero cuando los integramos todos desaparecen. Nós somos uma sociedade adultocêntrica. Então a gente fala das crianças, mas as crianças não falam. É algo que torna a primeira infância mais invisível ainda. Os pais saem de casa, tchau filho, fique tranquilo, não tenha medo, a mamãe trancou você aí dentro, assim você fica mais seguro. Então as crianças de classe média, classe alta, estão aprisionadas. A outra vai para a escola, estou avisando, não converse com ninguém no caminho, nem pelas escadas, não acerte nada de ninguém, pare só quando chegar à escola. As crianças são criadas para temer o outro e para não confiar no outro, porque o outro é o agressor. É necessário que as cidades se tornem cidades das crianças. Então, a gente precisa escutar as crianças e construir políticas públicas articuladas e integradas em todas as áreas para atender e para preservar a dignidade, a integridade e a felicidade das crianças pequenas. Porque o tempo da primeira infância é já, não tem espera. E que se nós não cuidarmos dele, ninguém cuidará de ninguém. As crianças e adolescentes que estão ligados à escola, eles conseguem passar pela exploração sexual e sair da exploração sexual. É mais fácil quando ele tem esse vínculo forte com a escola. Criança e adolescente em situação de exploração, ele tenta mais o suicídio e ele pensa mais em suicídio. O que ela recebe em troca das experiências sexuais são favores, presentes. Eles acham que receber uma calça, um tênis, uma blusa em troca de sexo, ela não está em situação de exploração. Na verdade, ela está. E dinheiro é a maior porcentagem, e aí o valor médio de pagamento é de R$ 37,00 por um programa. Uma parte dessas crianças, até pela renda delas, ela não sofria nenhuma necessidade na casa dela básica. Ela tinha o que comer, ela tinha acesso à escola, ela tinha acesso à saúde, mas ela queria bens de consumo dos quais ela não tinha acesso pela situação financeira da família. E, por isso, ela vai para a exploração sexual para poder ter acesso a esses bens de consumo. A gente percebe muito isso nas cidades, como se toda criança e adolescente em situação de rua fosse uma criança usuária de crack, né? Há uma relação quase de causa e efeito. Aí existe todo um movimento hoje em dia para a construção de políticas públicas para aquelas que dormem na rua, né? E outro tipo de política para aquelas que não dormem na rua, mas que têm uma circulação. Ou seja, mesmo essa criança que muitas vezes a gente encontra na rua, né, circulando pelas ruas, é por essa pesquisa e por outra que muitas vezes elas retornam para casa e mostram que elas também mantêm vínculos familiares. Aí um motivo para a ida para a rua. 32% com brigas verbais com pai, mães e irmãos, e violência doméstica, 30,6%. Esses foram os dois principais, o terceiro é 30,4%. O alcoolismo. Geralmente, quando você faz uma pesquisa com criança e adolescente em situação de rua, geralmente essa é a primeira coisa que ela fala, né? Assim, por que você veio para a rua? Queria ter liberdade. Né? E depois, quando você estabelece um vínculo de confiança, ela vai dizendo, né, o porquê dessa liberdade de quê? Eu acho que é um momento da gente ficar atento e lutar para que a gente não dê 5 passos para trás. Em até 82% dos lares, os adultos admitem ter usado a violência contra crianças e adolescentes com quem convivem. Em outras palavras, né, o castigo corporal ainda
persiste como uma forma de educação e disciplina. As crianças manifestaram o seguinte, que elas consideram que os adultos muitas vezes descarregam suas raivas neles e que existe um ciclo de violência que se repete a cada geração. Para essas crianças, as pessoas violentas são pessoas frustradas que não conseguem se superar. Pouca legislação ou nenhum desses países determina de modo explícito a proibição de todas as formas de violência em qualquer ambiente. A participação de crianças e adolescentes nos processos decisórios é fundamental e é bastante raro nos nossos países, seja em relação à elaboração, implementação, monitoramento das políticas, seja em relação à legislação ou coleta de dados. Cada uma de nós, todas e todos, precisamos preparar nossas ferramentas, instrumentos, armas, traçar algumas estratégias e alianças para combater a violência contra crianças e adolescentes e, acima de tudo, prevenir a ocorrência. Que os políticos ainda usam até hoje, a criança é o futuro do país. O que não é presente não pode ser futuro, né? Ela tem que ser o presente, se é prioridade absoluta. O Disque Denúncia ele recebe muitas informações sobre violência doméstica. E a nossa dificuldade, porque a gente está tentando entrar nessa questão, nessas discussões sobre infância, é que essas informações a gente não tem para quem encaminhar. E aí essa informação valiosa que a gente tem, a gente recebe essa informação, ela não consegue ser encaminhada para onde ela deveria ser. O que nós deveríamos bater um pouco mais o pé nessa questão da criança que fica meio período nas escolas municipais de educação infantil são políticas públicas num outro período que contemplem o lazer e o brincar, porque muitas dessas crianças estão perdendo a infância justamente porque tem que ficar num local para os pais poderem trabalhar. A gente fica só achando que a imprensa demoniza ou que a imprensa compactua. O que nós, que estamos militando, defendendo, promovendo os direitos da primeira infância, estamos fazendo para que essa mídia compreenda qual é o seu papel em relação à proteção e à divulgação dos direitos dessas crianças da primeira infância. Eu não vejo as entidades reagindo diante de atitudes, de abusos, de desrespeitos. Quando um veículo de comunicação age de uma maneira errada, tem que haver uma reação imediata. E não há. Se passa uma coisa absurda ali, uma reportagem, um desrespeito, uma qualquer coisa, é uma semana depois que alguém vai num debate, numa palestra, num evento, vai redigir. Aí o momento já passou. Eu queria dizer o seguinte, tem uma questão de poder, gente. Vamos ser muito claros. A mídia representa um segmento do poder da sociedade. Ela fala para esse grupo. Então, quem está numa situação de resposta não tem acesso. O máximo que você consegue são 4 linhas na coluna do leitor, editada, e que não tem a menor repercussão. O dia que eu consegui um programa de televisão para dizer o que eu penso sobre o que o outro programa disse, no mesmo lugar, com o mesmo entrevistador, gente, a gente está no céu. A mídia da Bahia não deu o nome das meninas, não deu o nome das mães, não disse onde moravam, não disse absolutamente nada, registrou a declaração da mãe que disse que estava profundamente envergonhada. E todo mundo se solidarizou com essa mãe. Por que a imprensa lá respeitou a criança e aqui não? É porque segue o ECA? Coisa nenhuma. É porque as meninas de lá tinham pedigree. Eu não vejo uma articulação no sentido de reagir, de responder. Claro que vai acontecer muito de se mandar resposta, alguém não dá atenção. Agora, quando não dá, tem que cobrar. A questão da mídia, acho que eu não vou me aprofundar, porque eu acho que já teve um bom debate aqui, mas a correlação de forças é desigual, assim, é muito desigual. O que eu chamaria, sendo, né, bem irônico, assim, o tridente do diabo, hoje em dia na sociedade, né? O primeiro é a família, né? O processo de criminalização que existe na família hoje em dia, de desqualificação da família, que a família não sabe cuidar da criança. O segundo é a escola, né? O processo da escola, como foi colocado aqui, dos professores que não sabem cuidar dessas crianças, de todo o processo que a gente ouve comumente sobre a educação pública, principalmente, né? Falando da educação pública. É engraçado que esse tipo de comparação não aparece entre universidade pública e universidade particular, né? Que a gente sabe que a qualidade da universidade é muito melhor na pública, né? E uma terceira tridente aí seria o conselho tutelar. Existe um discurso hoje forte de que para ser conselheiro tem que ter nível superior.
eu me pergunto, isso descaracteriza totalmente a ideia do Conselho Tutelar, que é para ser eleito pelo povo, que é a pessoa que está próxima da comunidade. Será que precisa criar programas e ações específicas para cada situação de vulnerabilidade ou atacar a todas as questões, inclusive quando as crianças estão em situação de maior vulnerabilidade? Para um grupo de 1.000 adolescentes que cumprem os 12 anos, quantos não vão chegar aos 19 porque serão vítimas de um homicídio? A gente chegou ao seguinte prognóstico: se as condições vigentes em 2006 permanecessem as mesmas, nós teríamos mais de 33 mil vidas de adolescentes perdidas para os homicídios no Brasil até 2012. Para um adolescente do sexo masculino, 12 vezes mais risco do que um adolescente do sexo feminino. Um negro tem quase 4 vezes mais chance de ser assassinado do que um adolescente branco. O risco de ser morto por arma de fogo para um adolescente é 6 vezes superior ao risco de ser morto por outros meios. A gente ainda observa uma maior concentração na faixa de 19 a 24 anos. O risco dessa faixa é o dobro do risco dos adolescentes. No entanto, um risco de um adolescente ser morto, ser vítima de um homicídio no Brasil, é 33 vezes superior ao risco de uma criança. Eu não sei se todo mundo aqui se dá conta do universo que estamos falando. Nós estamos falando de 60 milhões de crianças e adolescentes, espalhados por 5.565 municípios, 15 mil quilômetros quadrados. E esse é o tamanho da questão para ser enfrentada. Por municípios que hoje contam com uma cobertura, que eu acho que vale a pena registrar, de 98% de conselhos tutelares. Impressionante. É o equipamento de maior capilaridade no país hoje para crianças e adolescentes. Nós precisamos ter estrutura para aproveitar essa capilaridade. Sistema socioeducativo, marco situacional. Temos hoje mais ou menos 65 mil adolescentes no sistema, 17 mil adolescentes em sistema fechado, privado de liberdade. Internação e semi-liberdade. 16.800 meninos, 888 meninas. E a gente se dá conta de que menino e que menina é essa. Negro, pobre, morador da periferia. Isso daí é aprisionamento da juventude pobre e negra do país. Ponto. É disso que estamos falando. Acho que mais cresceu de homicídio é dos 14 aos 17 anos, cresceu 30%. As vidas que nós estamos economizando na infância, nós estamos perdendo na adolescência. Tinha-se o foco as crianças que teriam o direito a creches e pré-escolas, ou seja, a educação infantil. Porque se ela não está na escola, em que ambientes, né? Por que ambientes essa criança passa, vive, narra, imagina, enfim. O Calabar, o principal problema é a segurança e é justamente aquele que não tem o PP. Quando o Estado está ausente, quando ele entra, outros problemas então se revelam, como acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto, espaço para esporte e lazer, como as situações de violência afetam o dia a dia das crianças em sua comunidade. Enquanto elas tornam-se agressivas, né, brigam com irmãos, e o medo excessivo, né, principalmente no Macaco e no Calabar, né? O Santa Marta não aparece mais como medo excessivo. E muitos não consideram humilhações verbais e tapas, pequenos tapas e beliscões como violência. O maior desafio das UPPs não é o combate à pobreza, mas enfrentar principalmente o déficit de cidadania, e isso mostram os nossos entrevistados. Não vamos usar essa linguagem da guerra. Nós não estamos em guerra. Cada vez que a gente afirma que está em guerra, a gente está legitimando, por exemplo, que o Estado entre com um equipamento que foi pensado para isso.
A gente precisa romper com a lógica do confronto e pensar uma política de segurança pública pautada nos direitos humanos que tenha como princípio fundamental a valorização da vida. Esse é o pressuposto. Na pesquisa 34 favelas, na criação de alternativa, a gente trabalhou com foco na maré. Em geral, quando o garoto toma a decisão, ele consegue negociar, se ele não tem dívida, né? É exatamente esse o ponto. Ele consegue negociar essa saída com bastante tranquilidade. E muitas vezes ele está disposto a ter acesso a menos dinheiro, mas numa atividade que ele reconheça como digna, né? E que possibilite para ele algum nível de reconhecimento social também. E é aí que a gente não encontra parceria. Então, ninguém quer o adolescente e o jovem no tráfico. Mas são poucos os que têm disponibilidade para contribuir na sustentação desse movimento de saída. A gente fala que o tráfico, que o trabalho para o tráfico já está classificado como uma das piores formas de trabalho infantil. Todas as outras formas, violência sexual, a gente trata com medida de proteção. Esta é a única que a gente trata com medida de responsabilização. Por que a menina que é explorada sexualmente ela recebe uma medida protetiva e o menino que está servindo de aviãozinho para o tráfico, ele vai para a unidade socioeducativa? E não se pensa para ele uma medida protetiva equivalente. Un poco una lectura de los ejes que se han venido discutiendo desde el día de ayer. Es una lectura en el sentido en el que, evidentemente, hay una reelaboración de lo que estuvimos discutiendo en función de destacar algunas cosas. Que a gente agora divida o nosso grande grupo em 3 grupos. E a tarefa, vamos dizer assim, né, dos subgrupos é, olhando para essa síntese, certo? Pensar em ações locais de cada participante para aprofundamento, ou devem ser revertidas ou problematizadas, enfim. O direito ao brincar, que a gente tem procurado fortalecer em detrimento ao direito ao brinquedo. Que é o que acontece, na verdade, as pessoas compram os brinquedos ao invés de brincarem com as crianças. E a gente tem tentado escutar as crianças, né? Ouvi-las mesmo, para poder entender do ponto de vista delas como é que essas desigualdades repercutem no desenvolvimento delas. Pensarmos também em políticas integradas, né? Quando se fala na questão da proteção da criança e do adolescente. A ideia é uma em produção de um portal de conhecimentos, de um site, algo assim, mas que gere essa produção de conhecimentos de pesquisas para a identificação dessas políticas existentes e, a partir daí, uma disseminação e um aprofundamento do conhecimento, aí sim, focado nos interesses da primeira infância, da adolescência, etc. Pontos para aprofundar. Repensar uma proposta de escola para o ensino fundamental e médio. Nós podemos dizer que esse modelo educacional no nosso país ele é um modelo falido. Então, nós temos que repensá-lo. Desenvolver reflexões para a busca de soluções. Crianças com deficiências, crianças e adolescentes em situações de risco. Outro aspecto, discussão sobre os efeitos do modelo consumista na vida das crianças e dos adolescentes. Então, um aspecto que nós precisamos aprofundar. Desenvolvimento de projetos de acolhimento nas instituições educativas é uma outra ação prática. E fortalecimento dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente. Eventos dessa natureza a gente pouco participa, eu quero dizer isso. Né? E eu, nesses 2 dias aqui, eu tenho percebido o quanto eles são importantes. E aí eu me coloco, por que nós não tivemos oportunidades anteriores a estas? Então, publicamente, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer o quanto foi bom estar aqui com vocês. A gente está se complementando, né, se construindo e dizendo a esse país, a esse Brasil,
que nós não somos e não queremos ser rito de passagem. A gente tem que sair do bloco do eu sozinho, enquanto país também, né? Primeiro, eu queria parabenizar a rede por trazer um tema que não é comum, que é a discussão da segurança e a primeira infância. A gente fala a primeira infância na educação, na saúde, na assistência, mas não traz para dentro da segurança, como se fosse apartado. Então, parabéns pela escolha do colóquio. Há muitas resistências. Há resistências dos atores que estão pensando em infância e adolescência porque não entendem que não podem pensar no marco da segurança e vice-versa, né? Então, eu acho que a gente avança muito, a gente precisa avançar na reflexão sobre essas interfaces, e eu acho que o colóquio foi uma contribuição muito importante nessa direção. Gostaria que essa discussão, esse programa, ele fosse para os estados, né? Que tivesse colóquio no estado de Mato Grosso do Sul, lá no estado de Pernambuco, Alagoas, eu acho que seria muito importante. Queria trazer assim 3 questões que mais me tocaram, né, a alma. E uma delas é a questão da primeira infância na rua, né? Existe uma primeira infância em situação de rua. São crianças que são filhos de adolescentes que estão na rua, de adultos que estão na rua, de jovens que estão na rua. A gente precisa se aliar mais à mídia, a gente precisa da mídia, afinal de contas, a mídia é que nos permite, né, transformar, capilarizar. E o último ponto, que eu acho que também é fundamental, é a questão do fortalecimento dos conselhos tutelares. De novo, eu volto a dizer que é incrível a força que as coisas têm quando elas têm que acontecer, né? E aí elas acontecem dessa forma bonita. É preciso que essa ideia se reproduza, né? E aí eu acho que compete a cada um de nós. Cada um de nós que esteve aqui, que sentiu isso, de tornar isto realidade nos seus lugares. Trazer a primeira infância para a visibilidade, para nós, foi algo muito importante. Que a primeira infância é profundamente afetada pelo que acontece com o adolescente, que já é pai, ou irmão, ou tio, a mãe que carrega, que não aborta, que leva até o fim da gravidez sem poder, não tem acolhimento, não tem nenhum apoio, abandona o recém-nascido e ela aí é uma perversa. La primera cosa es agradecerles habernos permitido este aprendizaje compartido y haber aceptado la invitación y el desafío. Realmente es muy grato terminar en este lugar que da la sensación de que también es un comienzo. Creo que hemos tomado un tema sustantivo, complejo y que tiene un impacto brutal en la infancia, en la primera infancia y en la adolescencia. Entonces, yo creo que estoy contento de que hayamos podido discutir esto. Nos queda un desafío muy grande hacia adelante. Estamos totalmente comprometidos con este desafío de ver cómo esto lo seguimos avanzando, vamos con el diálogo, la relación entre las instituciones y tratamos de cambiar las políticas. Que possa realmente ser o início, né? Muitos atores ainda a convocar. Foi um evento que foi convocado muito rapidamente, inclusive muitos dos participantes que têm absolutamente tudo a ver com o tema, que já trabalha conosco há muito tempo, que é o Instituto CIA. Com certeza, as equipes são muito enxutas e, com certeza, eles não puderam dar a contribuição, mas eles são atores da mais alta importância neste cenário no Brasil.